Agora a gente vai conversar ao vivo, por telefone, com o secretário do Procon Manaus, Rodrigo Guedes. Ele vai falar sobre o balanço das ações à frente dessa pasta que é importante e também dos abusos contra a chamada ordem econômica, que podem ser vistos nesse momento, por exemplo, delicado, diante da pandemia do novo coronavírus, pessoas aumentando o preço, escondendo produtos para dizer que não tem, quando vai vir mais caro, quando na realidade já tem, uma série de complicações. Bom dia, secretário do Procon Manaus, Rodrigo Guedes. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Obrigado por atender a nossa equipe. Ainda há registros de vendas de produtos sem procedência legal? Ainda assim, a gente encontrou bastante, principalmente álcool em gel, né, que gerou muita busca, né, pelo consumidor nesse momento, muita procura, e a gente viu de tudo, né? Gel de cabelo sendo vendido como álcool em gel, elevação de preço de uma forma abusiva, 3 vezes o preço praticado anteriormente, 4 vezes, 5 vezes. E nesse caso, o que o Procon Manaus fez, já constatada essa irregularidade? Olha, no caso da falsificação do álcool em gel, a gente apreendeu imediatamente, né? A gente fez a apreensão, a gente verificou em vários lugares falsos álcool em gel, e nos casos de preço abusivo, de elevação sem justa causa de preço, nós fizemos o auto de infração, nós aplicamos a multa, né? Então, a gente encontrou bastante casos dos falsos álcool em gel, quanto bastante casos de empresas que estavam vendendo anteriormente a R$ 10, por exemplo, ou R$ 8, e passaram a vender a 25, R$ 30. Já existe uma espécie de levantamento do número de autuações do Procon Manaus durante esse período da pandemia? Olha, foram tranquilamente mais de 50. Tranquilamente. Nós fizemos cerca de pelo menos umas 200 fiscalizações nesse período. A equipe ficou realmente de manhã, de tarde, de noite trabalhando. E a gente ainda não fez o fechamento, né? Porque a situação ainda está perdurando, mas foram mais de 50 tranquilamente, 60 no mínimo. E quais as áreas, hein, Rodrigo Guedes? Periféricas, centrais? No início, nós tivemos muito problema nas áreas centrais da cidade, e aí, posteriormente, o problema foi se deslocando para as áreas mais periféricas. Quando algumas empresas viram aqui na área central, digamos assim, na cidade, que a fiscalização estava em cima, aí eles passaram a se policiar, digamos assim, né, em relação a preço, em relação ao produto em si. E aí, posteriormente, o problema foi indo para a periferia, digamos assim, para a área mais longe do centro da cidade. Aquelas drogarias do bairro, aqueles mercadinhos do bairro, bem no interior do bairro mesmo. E aí a gente depois começou a localizar um problema que era da seguinte forma: a empresa já não botava mais o produto na prateleira, ficava escondido. A gente chegava enquanto Procon, eles não diziam que não tinha, né? Mas a gente chegou a flagrantear casos que a gente ia, digamos assim, a paisana, perguntava se tinha um produto, e aí eles diziam que tinha. E outros casos, mas não estava na prateleira, estava escondido atrás do balcão deles, ali no estoque. Ou seja, justamente para não fiscalização não pegar, né? Se a gente fosse com o Procon mesmo. O senhor tem um. E, Pois não, conclua, por gentileza. e o caso também de quando a gente ia com o Procon mesmo, aí eles diziam que não tinha, porque não estava na prateleira, mas a gente ia no estoque, a gente pode olhar o estoque e tinha no estoque, escondido. Entendo.
O senhor tem um balanço das ações do PROCON municipal nos 8 primeiros meses desse ano de 2020. O que mais chamou a sua atenção? Olha, esse ano certamente o principal problema continua perdurando o problema do combustível, né, da gasolina na cidade de Manaus. É, para mim, o principal problema nas relações de consumo. Agora a gente teve um crescimento exponencial também muito grande dos, da, dos problemas relativos à relação de consumo com a empresa Amazonas Energia. Cresceu absurdamente e a gente viu aí que o consumidor está sendo massacrado pela empresa Amazonas Energia. Essa foi a que chamou a atenção mais ainda, não é? E em relação a Águas de Manaus, muitas reclamações também ou não? Em relação a Águas de Manaus, sempre tem bastante problema, mas a gente pode dizer que estabilizou, né? Está bem estabilizado. A empresa tem alguma espécie de tratativa melhor, tanto diretamente com o consumidor, quanto com o próprio PROCON para a resolução. Agora, se compararmos as duas empresas, que são as que possuem mais clientes, mais consumidores, Águas de Manaus e Amazonas Energia, a Amazonas Energia disparou em relação a tanto a Águas de Manaus como qualquer outra, mas a Águas de Manaus continua sendo uma empresa com bastante quantidade de reclamações e também muitos problemas na relação de consumo. Só que ela tem procurado resolver mais do que a outra, que é a Amazonas Energia. A Amazonas Energia tem realmente vem sendo uma inimiga do consumidor. E em termos de estrutura do PROCON municipal, pessoal, dá para ajudar numa cidade do tamanho da capital amazonense com a estrutura que tem? Nossa estrutura é bastante pequena, sim, mas é o início, né? O PROCON municipal não existia, ele passou a existir recentemente e eu acho que é o início. Ele tem que ir cada vez mais se estruturando, se consolidando, para que a gente tenha a institucionalização dessa política pública mesmo, como uma política pública de Estado. Foi criada pelo prefeito Arthur Gil Neto e eu entendo que o primeiro passo foi dado. Foi a criação e as pessoas já sabem que existe. Agora é fortalecimento, institucionalização e eu entendo que isso a gente está no caminho para que isso aconteça. Rodrigo Guedes, que é o secretário do PROCON municipal aqui de Manaus, muito obrigado por sua participação ao vivo conosco por telefone, falando dessas ações desse importante órgão que observa o consumidor, a consumidora, está ali ao lado dele para evitar problemas. Obrigado, bom dia. Obrigado, Patrick.